Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32, vai nos dizer assim: E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Aleluias! Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Querido, essa é uma palavra que nós ministramos, 2 lives aí, falamos sobre ela, 2 ou 3, e hoje, se não me falha a memória, é a 3ª ou é a 4ª vez que vamos falar sobre esse assunto. A capacitação aqui dos discípulos para a grande missão que lhe foi dada pelo mestre, né? E qual era a missão do nosso mestre? Buscar e salvar os perdidos. Hoje se fala muito em salvar os perdidos. Hoje se fala muito em salvação dos perdidos. Mas a primeira parte desse versículo, as pessoas comem eles, deixam de viver. Para que haja uma salvação do que se está perdido, tem que se haver uma busca, e essa foi a missão e a capacitação que Jesus durante 3 anos fez no ministério ali dos seus discípulos, no ministério, na missão que abalou o mundo. Não foi, querido, um privilégio só dado àqueles discípulos ou determinados discípulos. Não foi dado apenas a eles, mas foram dados a ele ser as primícias da nova igreja, ser a primícia da nova igreja que Deus queria estabelecer na terra, anunciando o evangelho e efetuando, querido, curas por toda parte. Mas cadê as curas nos dias atuais? Cadê, querido, as curas por toda parte? Por que a igreja hoje não opera da mesma forma que operou lá no passado? A fama, querido, a fama de Jesus e de seus discípulos ali, aleluias! A fama de Jesus e de seus discípulos ali, feitos, era o principal assunto que ali os que se alegravam com Jesus gostavam de ouvir. E a outros ali, a fama de Jesus e dos seus principais discípulos despertavam o temor. A uns alegria, a outros temor. Enquanto ali Herodes, um dos governantes da época, se esforçava para vê-lo, como diz o versículo de número 9, o Salvador, querido, estava sempre acessível a todos que iam até ele a fim de ouvirem ou de serem por eles curados. Ele estava acessível a todos, e ele continua acessível a todos, querido, que o procuram, a todos que querem ser curado, tocado, ouvir da sua vida a palavra de Deus. Ele está acessível ainda nos dias atuais, através do seu Santo Espírito que habita na vida daquele que já se reconciliou com Deus, através de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus alimentava as multidões famintas,
do pão do céu. E é isso que essa live procura todas as manhãs, de segunda, de quarta e de sexta, às 9 horas da manhã, alimentar os famintos com pão vivo que desce do céu, como é essa palavra nessa manhã, querido. O alimento mais que o seu corpo necessita não é aquele que você ingere pela boca, mas é aquele que desce do céu, porque Jesus é o pão, querido, que você necessita. Jesus é o alimento diário que você precisa ter no seu corpo físico e espiritual. Jesus quer alimentar os famintos com o pão do céu. A live Café com Pão quer alimentar, querida, a sua vida com pão vivo que desce do céu. Ele alimentou a multidão tanto com pão que desce do céu como pão físico, querido, não fazendo diferença entre pessoas. Não podemos fazer diferença, querido. Não é, querido, o grau da vida financeira de uma pessoa que vai dizer que eu devo pregar para ela. Eu não faço distinção de pessoa, querido. Tanto aquele que se perdeu como aquele que está na casa, meu amado, precisa desse alimento, precisa deste pão vivo que desce do céu. Sim, é por isso que a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalá está enganjada, querido, em formar discípulo, em fazer discípulo, em se relacionar com discípulo, em ele está em mim, eu estar nele, querido. A Igreja de Cristo é uma igreja que se relaciona. A Igreja de Cristo não é uma igreja que faz acepção. A igreja que Cristo deixou e formou, querido, é aquela que vai em busca de salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Essa é a missão da Igreja de Cristo: buscar e salvar o que se havia perdido, meu amado. Entretanto, Cristo deixou bem claro que os discípulos o discipulado não é para todos. Sim, o discipulado, quando eu digo aqui que ele deixou bem claro que não é para todos, porque muitos não queriam ser discipulados por ele, tanto que procuraram a sua morte. O discipulado é para aquele que quer, querido, é aberto para todos, mas nem todos são discipulados. O discipulado é para aquele que se permite ser discipulado. Então Jesus nos mostra aqui e deixou bem claro que o discipulado não é para todos, porque nem todos querem ser discipulados. Tem tarefas mais urgentes para fazer do que sentar para aprender. As tarefas mais urgentes de hoje impedem de uma igreja viver um discipulado acerca daquilo que é o discipulado de Cristo. Todos são chamados, querido, todos são chamados, mas nem todos estão dispostos a renunciar à própria vida por amor de Cristo. Nem todos estão dispostos a renunciar à própria vida por amor de Cristo. Querido, temos coisas mais urgentes, e aí nós vamos criando nomes daquilo que vai nos tirando da verdadeira urgência da nossa vida. Começamos a dizer que certas coisas que não estão no contexto bíblico são mais importantes. Primeiro é isso, primeiro é aquilo, primeiro é aquilo outro, e vamos nos enganando e nos afastando do verdadeiro discipulado de Cristo. Todos são chamados, mas nem todos estão dispostos a renunciar à própria vida por amor de Cristo. Eu passei por isso ontem foi dia de EFL. Aos minutos finais do segundo tempo eu recebo uma mensagem de uma pessoa que ausentaria do discipulado. Porque temos outras prioridades. Deus não é a minha primeira prioridade. Mentira! Falamos com os lábios, mas o coração mostra que estamos longe. E a boca fala que o coração está cheio, não tem outra palavra.
Então nós vemos, querido, que o discipulado, os chamados são para todos, mas nem todos querem. Temos outras prioridades, mas nos enganamos dizendo que a minha maior prioridade é Deus. Precisamos parar para pensar nisso. E domingo, o diácono Niverton, ele convidou a igreja a despertar. Você vai ver que diante da verdadeira missão de Cristo, a igreja dorme. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Porque aquele que desperta é chegado à luz da revelação, é chegado à verdade, à clareza. Todos são chamados, mas nem todos estão dispostos a renunciar à própria vida por amor de Cristo. A renúncia do eu requer, querido, a fé operante, tanto de subir ao monte com Jesus, com o propósito de quê? De orar, como diz o verso de número 28. Perdão. Como diz o verso de número 28. Nós queremos sentir a glória, nós queremos viver o milagre, queremos ser instrumento, mas quando diz em questão de renúncia, estamos dormindo. Queremos é dormir. A igreja não vive mais os mesmos milagres porque está dormindo. A igreja é eu e você, querido. E Deus está dizendo agora: desperta, ó tu que dormes. Desperta, acorda. O verso que lemos no início aqui do pão é que eles estavam cansados e dormia. Quantos estão dormindo? Quantos estão dormindo? A missão de Cristo, querido, o despertar. E só há um despertar mediante a fé. Mediante a fé. A renúncia só há mediante a fé. É renunciar, querido, esse sono maldito. É renunciar essa acomodação que você está nela. É renunciar sua carne, suas vontades, suas paixões e seus desejos. Sim. Será que estamos dispostos? Será o que o meu lábio fala, eu quero mesmo fazer? Ou estou enganando a mim mesmo? Será que eu estou disposto que quando descer do monte de oração, enfrentar a fúria do inimigo, de todas as prerrogativas de um discípulo de Jesus, creio que a submissão seja mais importante, querido, no sentido de cumprir a missão segundo a vontade de Deus e não segundo a minha missão. Eu creio, querido, que a submissão, querido, é algo que precisamos aprender. Sermos submissos à verdadeira vontade do Senhor e não às nossas paixões e às nossas vontades. Será que andamos segundo a vontade de Deus, como uma criança obediente a seu pai? Deus espera que, como filhos que somos dele, querido, a saber todo quanto receber a Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não confessou a ele como seu único suficiente Salvador, sinto te dizer que você só é criatura. Filho é aquele que aceita o irmão mais velho como o único suficiente Salvador da sua vida. Deus espera que, como seus filhos, experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. Sim, meu amado. Qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Se pergunte isso hoje. Se pergunte isso hoje. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida?
Está lá escrito em Romanos 12:2. E ao contrário, querido, do pensamento exclusivista daqueles discípulos que quando vê, acordam e despertam, diz: é bom estarmos aqui, vamos ficar aqui, querendo exclusividade para eles, porque quem dorme quer exclusividade, quem dorme quer ser ali bajulado, quem dorme, querido, não vive um evangelho verdadeiro. Ao contrário, querido, do pensamento exclusivista dos discípulos, devemos ter em mente de que Deus também possui seus instrumentos externos. Sim, podem as pessoas olharem para você e não dar nada. Quantos olham como os discípulos, achando como a igreja anglicana outra hora cometia esse pecado, achando que quem deve pregar, que quem deve cantar, que quem deve ganhar alma é só aquele que tem um seminário, é só aquele que estudou, é só aquele que fez uma faculdade. Não, meu querido, Deus não faz distinção. Deus tem os seus instrumentos. Quantos aí têm cursos superiores? Quantos aí são bem estudados, são bem letrados e não fazem a perfeita, agradável vontade de Deus? Não estou dizendo que sou contra isso, não. Quanto mais você se empenhar nos seus estudos, melhor é se você se deixar ser usado e discipulado por Deus. Quantos, querido, podem não ter pleno conhecimento da verdade, mas são usados à luz de Deus? Quantos, queridos, não sabem nem falar? Eu sou fruto de uma mulher analfabeta, de um homem analfabeto de pai e mãe, que chamava Jesus de Jesuso, que quando abria a Bíblia contava com o dedo, e o seu marido, que sabia estudar, lia para ela, porque ela não sabia ler, mas era um instrumento de Deus que levava o pecador ao arrependimento, como me levou ao arrependimento. E hoje eu me tornei um pastor, querido, fruto de um analfabeto e de uma analfabeta. Homem que não sabia ler a palavra, mas não abria mão de ter ela em suas mãos, e dizia: o meu Jesus o salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e te leva para morar no céu. Homem que não sabia pregar, mas quando falava Deus está querendo fazer uma cura hoje, e chamava o enfermo ali, e punha as mãos dele e orava, o milagre acontecia. Cansei de ver saudoso presbítero Fausto, que hoje descansa no Senhor, um dos primeiros líderes ali da Igreja Metodista Wesleyana, atrás do Mirante Hotel aqui em Governador Valadares, no bairro Vila Rica. Queridos, Deus tem os seus instrumentos que não têm, querido, muito conhecimento. Eles não têm muito conhecimento da verdade, porque não conseguem ler essa palavra que você tem em suas mãos, sabe ler e tem preguiça, está dormindo em relação à leitura dela. Mas essas pessoas estão usando a luz que possuem com a finalidade de libertar pessoas da cadeia dos inimigos. Eles não sabiam ler, mas usavam a luz que tinha recebido de Cristo para salvar e buscar os perdidos. Para buscar e salvar os perdidos, abriam suas casas, querido, para poder Deus usá-los para salvar perdidos. Eu fui fruto de um culto no final da casa, numa varanda, querido, que hoje chamamos de Gessel. Gessel funciona. Sim, grupo de crescimento, evangelização e unidade. Pessoas que não tinham Jesus, mas a luz que tinham deixavam brilhar e buscar e salvar os perdidos. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. O que eu tenho, eu lhe dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Homens que quando pregavam, as pessoas diziam: quem são esses iletrados
Quem são esses de poucas culturas que pregam uma verdade que mexe conosco? Sim, querido. Eles usavam a luz que possuía com fidelidade de libertar, com finalidade, melhor dizendo, de libertar aqueles que estavam presos nas cadeias do inimigo. A esses, meu amado, no devido tempo, a luz de toda a verdade lhe será revelada pelo Espírito Santo e terá um papel fundamental no cumprimento profético dos últimos dias. A obra, querido, esta que já está sendo realizada, como eu disse aqui, foi realizada em minha vida. Se hoje eu sou um pastor, foi devido à luz que estava no analfabeto, dele deixar essa luz brilhar, mesmo errando nas palavras. Ele pregava o evangelho e as pessoas se arrependiam, aceitavam a Cristo como a minha vida aceitou. Suas vidas unidas, aquelas que já anunciavam toda a verdade, e quando ali ela ganhava, ela indicava a igreja com pessoas mais sábias para poder nos instruir, meu amado. Essas pessoas hoje, sem Deus fazer distinção, perdão, precisam ser usadas pelo Senhor. E o Gessel quer resgatar isso na sua vida. Você é importante. Você não tem leitura, mas Deus quer te usar. Você não sabe cantar, não tem a voz afinada, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar, não deixe ninguém dizer ao contrário. Deixe essa luz que brilha, que arde no seu peito. Não tem espaço para você aí. A Igreja Metodista Wesleyana Atalaia tem espaço para a sua vida. Está olhando por você. Está pedindo a Deus que te direcione para esse endereço. Querido, Deus quer usar a todos, sem distinção. O Espírito de Deus quer se revelar a todos. Obra que esses homens, a minha mãe e meu pai na fé faziam, eram cheias de graça, poder. Poder era visto, milagres aconteciam. Via aidético ser curado nesses Gessels. Sim, querido. Essa obra precisa ser realizada tanto com os letrados como aqueles que não são letrados. Sim, meu amado. Eles anunciavam toda a verdade. Toda a verdade será anunciada à luz da revelação do Espírito em nossa vida. Nós seremos para o mundo um testemunho de quem decisivamente está indo para a Nova Jerusalém. Seguir Jesus, querido, significa negar a si mesmo. Seguir Jesus significa negar a si mesmo. A cada dia tomar a sua cruz. Muitos têm declarado: seguir-te-ei para onde quer que fores. Muitos têm declarado isso, muitos têm falado: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas, diante da primeira provação, diante da primeira luta, diante do primeiro obstáculo, diante de demonstrar o que é mais importante, declinam da missão. Declinam da missão, querido. Outros ainda
que, cientes de seu chamado, colocam outras prioridades à frente de ir e pregar, querido, o reino de Deus. Sim, outros que dizem que têm chamado, priorizam outras coisas do que ir e aprender e a pregar o reino de Deus. E vamos dando pseudônimos às coisas. Primeiro é a família, primeiro é o emprego, primeiro é isso, primeiro é aquilo outro, para se enganar a si próprio. E Jesus diz que aquele que não negar, aquele que não deixar isso e aquilo outro, não é digno dele. Outros até declaram: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas diante do primeiro pedido, do primeiro obstáculo, declinam da missão. Dizem que tem chamado, deve ser para testar o colchão e o travesseiro, porque estão dormindo. Chamados para ser testadores de travesseiro e colchão, porque está sempre cansado. Trabalhou o dia todo, estou tão cansado, ô dó, gente. Eu quero ver no dia do soar da trombeta se ele vai dizer que ele está cansado para ir para Nova Jerusalém. Primeiro obstáculo, o cansaço, faz ele declinar. Faz ele declinar da verdadeira missão. Ou aquele que diz chamado, coloca outras prioridades à frente de ir pregar o reino de Deus. E ainda outros, querido, até aceita o chamado de Deus. Há uma terceira classe que até aceita o chamado de Deus, desde que antes possam despedir-se da sua antiga vida. Não, eu aceito o chamado, mas deixa eu ir lá despedir da minha antiga vida. Deixa eu ir lá me prostituir primeiro, me drogar primeiro, me embebedar primeiro. Deixa eu ter os namoros ilícitos primeiros. Depois eu vou. Deixa eu viver minha antiga vida primeiro. Eu até aceito que tem, mas deixa eu viver primeiro. Eu estou muito novo, eu estou muito nova. Quando a velhice chegar, sim, aí eu vou cumprir o meu chamado. Tem a terceira classe, querido, que até entende, mas diz: deixa eu viver minha vida primeiro. Certamente, meu amado, certamente, minha querida, Jesus deixou bem claro que segui-lo é uma questão de escolha e que envolve vida ou morte. É uma questão de escolha que você precisa fazer hoje, nós precisamos fazer hoje, que significa viver ou morrer. Se eu viver nesse mundo, eu morrerei naquele grande dia, mas se eu escolher morrer aqui, eu viverei naquele grande dia. Não apenas, querido, de quem é chamado, mas de todos os que podem ser alcançados em sua esfera de uma influência. Chamada decisão. Eu tenho que decidir, meu querido. Eu tenho que decidir morrer ou viver. Enquanto, meu amado, aqui no texto que lemos, enquanto muitos, quando viam, corriam para perto dele, muitos também rejeitavam a Jesus, porque o evangelho de Jesus era evangelho de renúncia, e muitos não querem renunciar, muitos não querem viver o evangelho da verdade, vivem de meias verdades, e essas meias verdades estão conduzindo ao fogo eterno. Sim, quantos vivem de meia verdade? Enquanto muito, ao ouvir o evangelho de renúncia, se aproximava de Jesus, muitos também corriam dele
Em qual classe você está? Daqueles que se aproximam a ouvir a verdade ou daqueles que correm para não morrer? E todas as vezes que falava-se da cruz, os discípulos dormiam. O intuito de Jesus subir ao monte ali e estar com ele Moisés e Elias, eles estavam ali anunciando a morte de Cristo que estava para se cumprir, querido. A palavra tem se cumprido. A chegada do dia, querido, da igreja triunfante subir para Nova Jerusalém. Mas em que classe de pessoas eu estarei? Daqueles, querido, que amavam em renunciar sua própria vida, ou aqueles que querem continuar vivendo o prazer da sua própria vida? Mas uma coisa era igual para ambos os grupos ali. Para ambos os grupos de pessoas, o aspecto dele era diferente. Uma coisa tinha de comum entre os dois grupos, aquele que queria e aquele que não queria: o semblante dele era sempre diferente. Aí Jesus leva eles para eles ouvirem a mensagem da cruz, a mensagem de morte, sobre a morte dele. E eles fazem o quê? Dormem. 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 E quando acorda ainda fala besteira e age de forma errada. Deus estava querendo remover os marcos passados de tenda e eles querem agora fazer tenda. Deus estava querendo sair de trás de um véu para habitar neles, e eles querem continuar deixando Deus atrás do véu. E quem sabe, meu amado, você que me ouve hoje, tem ainda um véu da separação entre você e Deus, porque o véu separava. O véu foi a barreira que o homem criou quando ele comeu daquilo que não deveria comer, quando ele não obedeceu à voz de Deus, querido, quando ele quis ser independente de Deus. Criou-se um véu ali, e o véu representava que agora o homem estava separado de Deus e Deus separado do homem. Deus leva os discípulos ali para revelar: a partir da morte do meu filho, o véu vai se rasgar e eu vou passar a morar em vocês e vocês morarem em mim. Assim como o meu filho revelou que eu estou nele e ele está em mim, eu quero fazer com vós. Mas Pedro diz: façamos tenda. E quem sabe, querido, você ainda está ausente, separado de Deus. E Deus quer reconciliar, e só há um reconciliamento. Não é através de Pedro, não é através de Maria, não é através de João, não é através dos discípulos, mas através de você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E querido, e ter o aspecto dele em você. Todos sabiam para onde ele estava indo. Todos sabiam, mas fingiam que não sabiam, porque não queriam. O verdadeiro discípulo, ele faz a mesma obra que o seu discipulador, o seu mestre o ensina. Morrer, querido, não é fácil. Morrer para o seu eu não é fácil. Morrer para a sua luxúria não é fácil. Só mediante em Cristo Jesus. O seu corpo pede isso, mas quem comanda a sua vida? É você mesmo, ou é o Espírito de Deus? Ou é o Deus que habita em você? Quando as pessoas olham para nós, o que elas têm visto? Será que elas sabem para onde eu estou indo, para onde estamos indo? Quando as pessoas olham para nós? A resposta, querido, a resposta negativa à nossa pregação não significa que falhamos no cumprimento da missão. Quando eu prego, querido, você não quer me ouvir. Quando eu ministro a palavra do reino de Deus e você, não é que eu estou falhando na minha missão, mas você está falhando na sua missão de ser um bom discípulo de Cristo. É por isso que quando eu prego, eu não sou movido a glória a Deus, a línguas estranhas, a sapatear, não. Eu tenho convicções que Deus está me usando e a palavra está sendo ministrada. Goste você, queira ou não. O meu compromisso é ministrar aquilo que o Pai tem me pedido para ministrar. A resposta negativa
as nossas pregações, a sua, a minha, não significa que estamos falhando no cumprimento da missão, mas que nem todos estão dispostos a seguir pelo mesmo caminho que temos seguido. Oh, querido, eu vejo muito isso. Ontem na FL falávamos um pouco sobre isso. Eu tenho visto muito disso dentro da igreja a qual eu sou pastor dela. Mas isso não me influencia. Eu fico com a palavra da missionária Leila. Todos podem apostatar da fé, mas eu não. Todos podem esfriar, mas eu não aceito na minha vida. Todos podem desviar, mas eu não aceito na minha vida. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei quem Cristo é em mim, o que Cristo é em mim. As escolhas são minhas, querido. A escolha não é do meu pastor. Se ele quer viver uma vida desconcertada, se o meu discipulador quer viver uma vida fria, ele viva, eu não. Eu não aceito sobre a minha pessoa, porque eu sei quem eu fui outra hora e sei quem eu sou hoje na presença de Deus. O erro do outro não pode me fazer errar, querido. Não, se eu sou o verdadeiro discípulo de Cristo e que eu estou bem acordado, entendendo o evangelho da cruz, venha o que vier, eu estou de pé para glorificar o nome dele. Sim, querido, um verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que fala melhor, mas aquele que sabe para onde vai. Sim, para onde vai. O verdadeiro discípulo de Cristo é esse, querido. Que as pessoas olham para o aspecto dele e vê ele. E vê ele. Que pelo poder do Espírito Santo sejamos, querido, verdadeiros discípulos de Cristo. Que estejamos acordados quando ele mais precisa que a igreja esteja acordada. Que sejamos, através do Espírito Santo, o verdadeiro discípulo de Cristo. E que se cumpra em nossa vida a letra dessa canção. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Cristo e eu deixamos uma pegada só. Esse é um hino do inário adventista, querido. Olha, eu vou repetir aqui. Se alguém vier atrás de mim, Leonardo Malaquias Tavares. Se alguém vier atrás de mim, Leonardo Malaquias Tavares, por onde vou, vai observar, vai ver que Cristo e eu deixamos a mesma pegada. Quando eu digo isso, querido, eu estou dizendo que quando olharem para o meu rastro, vão ver um rastro só, porque ele está em mim e eu estou nele, por isso sou uma nova criatura. Pense nisso. Deus não nos fez discípulos para o nosso chamado ser testar colchão e testar travesseiro, mas para anunciar os atos poderosos do Senhor, para termos Ele dentro de nós, porque esse é o propósito eterno, ter Cristo em nós, refletido em nossa face sem véu, para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero orar por você agora, querido. E você saiba que a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia tem orado por você. Você que, porque tem pouca cultura, você que porque tem pouca leitura, você que não canta como um passarinho
com boas notas, você é um instrumento que Deus quer usar. Não se limite, não deixe as pessoas te limitarem. Você que quer ministrar a palavra, tem uma vida no altar, tem uma vida de renúncia, tem santidade como estilo de vida e não tem tido oportunidade, a Igreja Metodista Wesleyana ora por você. Ela está contando os dias para você adentrar a ela e procurar a minha pessoa e dizer: pastor, como eu faço para me tornar um membro dessa casa? Querido, não há tempo mais. A obra de Deus em sua vida está atrasada. Você está sendo amordaçado. Você está sendo cegado. Você está sendo, querido, emudecido, ensurdecido. Você tem sido paralisado. Porque não tem, querido, um valor aquisitivo alto. Mas você tem se permitido. Toma a decisão hoje. Tire as ataduras hoje. E conheça o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é buscar e salvar os perdidos. Deus conta com você. Quero orar por você. Que você rompa em fé, querido, neste dia. Que cada vez que a sua fé for provada, que ela te dê uma oportunidade de você crescer ainda mais. Ore comigo aí agora. Ore comigo, querido. Desperta, ó tu que dormes, porque a sua visão precisa ser aberta nesse momento. Deus, a tua glória, Senhor, nos basta. Deus, não somos perfeitos e só alcançamos perfeição se o teu Filho morar em mim, morar em nós. Deus, eu não sei como se encontra a vida dessa moça, desse rapaz, dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente. Da vida dessa mulher e desse homem, Senhor, eu não sei o que eles têm enfrentado. Eu não sei quais são as mordaças que a liderança tem colocado nele e nela. Que essa igreja, Deus, tem massacrado ela e ele. Mas, Deus, eles não são culpados sozinhos, ela também é. Porque continuam debaixo desse jugo desigual. Continua embaixo, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, que já não vivem mais o teu evangelho, então ela também é culpada, Deus. Mas, Pai, que a luz da libertação adentre agora. Que o verdadeiro evangelho alcance o coração dela, o coração dele. Que eles rompam em fé agora e sejam livres dessa cegueira, dessa mordaça, dessa paralisia, dessa surdez, dessa mudez agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Deus. Que ela se torne, que ele se torne um verdadeiro discípulo e uma discípula de Cristo. Que ela rompa em fé agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Seja liberto agora dessas cadeias do pecado. Seja liberto agora desse crivo desigual. Seja liberto agora dessa opressão e dessa depressão agora, que essa enfermidade vá embora agora, que esse desemprego saia, que essa dúvida de quem você é em Cristo saia agora. Satanás, pega toda a sua bagagem, pega toda a sua imundície e sai dessa vida agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre agora. Em nome de Jesus, seja restaurado agora. Em nome de Jesus, entenda que Deus tem uma obra a realizar. Entenda os princípios corretos da palavra do Senhor. Não deixe que seu eu, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que essa pessoa não deixe ser dominada pelo eu. Não deixe ser dominada com princípios que não sejam da tua palavra, Senhor. Não se deixe ser comprada pelo engano da mentira do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas agora, que todos os grilhões sejam rompidos agora, qualquer que seja a área da vida dessa mulher, desse homem, dessa família, que ele seja livre agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Que a prioridade, Senhor, não seja as coisas. Que a prioridade não seja aquilo que me tira da tua casa. Que me tira da verdadeira vocação que foi me dada pela cruz. Em nome de Cristo Jesus, querido. Que o primordial seja o reino de Deus verdadeiramente em minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que seja livre. Seja livre. Que cada vez sua fé for testada, que seja sinal de você romper em fé. Queridos, eu vou ficando por aqui. Volto segunda-feira, se Deus assim permitir. Mas quero convidar-te a estar conosco hoje. Vem para o culto. Vem. Ah, pastor, uma hora eu vou aí te visitar. É hoje. Vem. Não fica esperando, não. Vem para o culto hoje. 19 horas. Vem orar pelo seu filho. Não fica em casa, não. Vem orar pelo seu filho. Pais de joelho, filhos de pé. Hoje, Rua 31, número 77, ao lado da Lanchonete Pontop, é o local de culto da Igreja Metodista Wesleyana, onde a igreja se reúne ali. Hoje, 19 horas. Vou repetir o endereço. Rua 31, número 77, ao lado, ladinho da Lanchonete Pontop. Tá? A Lanchonete Pontop está na esquina da Rua Antônio Leão com a Rua 31, tá bem na esquina. Encontrou a Lanchonete Top, você encontra a Igreja Metodista Wesleyana, aqui do bairro Jardim Atalaia. Às 19h20, grande campanha, liberta-me de mim. Vem ser livre, querido, dessas mazelas da sua carne. Não deixe o cansaço dizer se você vai estar hoje aqui ou não. Vem para o culto e eu creio que Deus vai falar poderosamente na sua vida. Hoje estará ministrando uma palavra poderosa a nossa irmã Cirlândia Matos. Sim, um instrumento. Aqui todos são usados, querido. Os discípulos que querem ser usados serão usados. Lembre que o discipulado é para todos, mas nem todos querem. Amém? Também quero convidar você amanhã às 19 horas, a partir das 18 horas, 18h20, eu já estarei ali nesse local. Igreja Evangelista de Cristo. Ela está situada na Avenida Carandaia, número 109, no bairro Nova Vila Bretas, ali perto daqueles condomínios ali, aquele tanto de prédio ali dos servidores públicos ali, tá certo? Avenida Carandaia, número 109, Nova Vila Bretas, na direção do nosso querido pastor Alexson e da sua digníssima esposa missionária Lídia. Amém? Vem estar conosco ali no grande culto de agradecimento ao Senhor. Amém? Grande culto ali. Eu estarei na ocasião ministrando uma palavra da paz de Deus e o louvor IMW Jardim Atalaia louvando a Deus ali para ser abençoado. Então venha, querido, está conosco ali, repetindo o endereço: Avenida Carandaia, número 109, Nova Vila Bretas aí. E te peço, querido, tá? Vem estar nas atividades da Igreja Metodista Wesleyana. Domingo nós temos 2 cultos, um às 18 horas, que é a Escola Bíblica Dominical, e às 19h20, grande culto de missões. Estará pregando a missionária Beth Andrade, louvando a Deus. A nossa irmã Raíssa Victória vai estar louvando o Senhor aqui neste domingo. Então, vem para o culto, tá? Também quero convidar, sábado agora nós não teremos o nosso GECEL Perseverança, tá certo? Retornamos sábado que vem. Sábado agora não teremos o nosso GECEL Perseverança aí. Seja um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana.
envia o seu dízimo, envia a sua oferta, envia aí o seu voto, envia aí, querido, as suas contribuições através da agência 0166-X contra a poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo telefone 98812-6732, é o nosso Pix aí, tá? Você que está fora, acrescenta o 033, que é o DDD aí. Então, 033-98812-6732 é o meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, venha, querido, faça parte dessa amada igreja, orando, contribuindo, se tornando membro dela, e Deus acrescentará 30, 60 e 100 vezes mais. Obrigado aos parceiros aí, Mercearia Açougue Rodrigues, KM Bike, amém, tudo ali para sua bicicleta, e também aí o Buffet Ferreira aí, Poliana Calçados. Deus abençoe a vida de vocês. Até segunda-feira, um bom final de semana, te aguardo, vem pro culto hoje, paz de joelho às 19 horas, às 19h30, grande culto de libertação com a campanha Liberta-me de mim. William Lucas da Silva, Deus te abençoe, pai da minha filha aí, né, pai biológico da minha filha aí, e sogro do diácono Niverton e da sua amada filha Franciele. Deus te abençoe, vozão aí da Ana Laura, ó, Deus abençoe o senhor aí no estado do Rio de Janeiro, e que o fruto do seu trabalho prospere cada dia mais, em nome de Jesus. Até segunda-feira, querido. Bom final de semana. Vem para o culto. Igreja Metodista Wesleyana. Um local, querido, de cura. Lugar de esperança. Te aguarda.